A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Rosalicena. Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão Fiel. Hoje é domingo, dia 4 de outubro de 2020. E nesta manhã eu trago aqui para os irmãos a palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Meu irmão e minha irmã, nesta manhã, eu quero perguntar a você se você tem o hábito de orar. Se você tem o hábito de colocar as suas angústias, as suas petições na mão de Deus em oração. Porque, meu irmão e minha irmã, nesta manhã eu quero te falar. Se você não tem o hábito de orar, começa a orar. Começa a clamar, começa a bater nessa porta que é Jesus. Porque ele fala que quando nós pedimos, ele nos dá. E quando nós buscamos, nós encontramos ele. E quando nós bate a porta, ele abre. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E os que bate, se abre. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, não estão vivendo os milagres de Deus na vida porque não tem fé na oração? Quantas pessoas acham, meus irmãos, que a oração não pode mudar circunstâncias? Pessoas, meus irmãos, que acham que a oração não pode mudar o impossível. Nós temos exemplos, meus irmãos e minhas irmãs, que Josué orou e o sol parou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a oração tem muito efeito. Meus irmãos, a oração, ela tem um poder no reino espiritual. Quando Deus te dá ali a autoridade de orar, ela tem um poder de repreender o mal, ela tem o poder de derrubar por terra as armadilhas do inimigo, meus irmãos. A oração tem poder de quando a oração chega no trono de glória, quando a oração chega ali nos ouvidos de Deus, que chega ali nos ouvidos de Jesus, Deus dá a graça para nós. Quantas pessoas que dá testemunho que era estéril, e ali, através da oração, Deus deu a graça de gerar. Quantas pessoas têm um sonho de comprar uma casa, mas as circunstâncias não é boa. Muitas das vezes começa a orar sem ter nada de dinheiro para comprar uma casa. E Deus entra com providência. Então, creia no poder da oração. Você talvez aí, você não tenha acreditado que a oração pode mover montanhas. Você não tenha acreditado que a oração pode mover o impossível, é porque você não acredita no poder que tem uma oração. A oração do justo tem muitos seus efeitos, meus irmãos. Quando você for parar para orar, se ajoelhar, saiba que aquelas palavras que você está orando com fé, ela chegará no trono de glória. Ela chegará nos ouvidos de Deus. E essa oração, meus irmãos, não volta vazia. Ela volta com milagre. A palavra do Senhor fala ali no livro de Daniel, que Daniel orou durante 21 dias e Deus mandou a resposta para Daniel. Quantas passagens tem na Bíblia de servos e servas de Deus que orou e Deus ouviu, Deus respondeu? Não é diferente hoje na minha vida nem na tua, não é diferente, porque esse Deus não morreu, esse Deus continua vivo, esse Deus continua nos amando, esse Deus continua nos tendo como filhos e filhas. Então vamos acreditar nesse Deus, meus irmãos. Quantas coisas na minha vida foi mudada com oração. Eu já vi pessoas falar, Deus não muda o jeito de ninguém. Há algo impossível para Deus? Quantas coisas na minha vida que eu sabia que era o meu jeito, mas quando eu observei, olhei para mim e vi que Deus não estava se agradando, eu me prostrei diante do Senhor e disse: Senhor, me muda, me transforma. E eu sei, meus irmãos, que eu preciso de muitas mudanças ainda na minha vida. Eu sei que eu preciso de muitas transformações, mas para a honra e glória do nome de Deus, Deus já me mudou muito, Deus já me transformou muito, Deus já me deu muita sabedoria. E tudo isso que eu falo que Deus já me deu, eu consegui como? Com fé e oração. É maravilhoso, meus irmãos. Faça essa experiência na tua vida. É maravilhoso quando você se prostra diante de Deus e começa a dizer: Deus, tem misericórdia. Deus, eu apresento essa área aqui da minha vida. Deus, visita lá, Senhor, meu parente, Senhor. Visita minha parentela, visita meu irmão. Visita, Senhor. Visita essa área da minha vida, Senhor. É maravilhoso quando você ora e você vê
que Deus te atende, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou contar experiências aqui para os irmãos que eu tenho tido com Deus, coisas que eu tenho orado ao Senhor e Deus tem me atendido imediatamente. Deus tem me atendido assim, eu oro uma semana, na outra Deus já me dá a resposta. O que é isso, irmã? É fé, é oração, meus irmãos. Quantas e quantas vezes eu me prostrei diante de Deus, não contei meus problemas para ninguém. Não falei para ninguém o que eu estava passando, mas falava para Deus e Deus trazia a providência. Deus usava pessoas para me estender a mão. Deus usa pessoas para me ajudar. Isso é o poder da oração. Então, nesta manhã, o que Deus quer falar para cada um de nós, ore, pede, bate nessa porta. Aquele que pede, aquele que bate, encontra. Aquele que pede, acha. Nenhum de nós voltamos com a mão vazia quando nós cremos nesse Deus vivo, quando nós pedimos, quando nós oramos. Tantas pessoas que eu vejo que não têm vivido os milagres de Deus, que não têm tido os milagres que sonham na vida, porque não acredita que a oração pode mover. A oração, meus irmãos, ela é uma fonte inesgotável, a qual nós podemos falar com Deus em qualquer lugar que nós estarmos. Tendo pensamento, a oração ela pode ser feita tendo pensamento e Deus nos ouve, meus irmãos. A semana passada eu até falei isso para minha cunhada e para minha irmã, que eu estava, meus irmãos, com muita dor no corpo, doía minhas pernas, eu estava com o corpo todo dolorido e ali eu lembrei, falei, não, eu vou orar, Deus colocou no meu coração, ore, ministre na tua vida. Eu coloquei a mão sobre a minha cabeça e comecei a orar. Comecei a repreender, comecei a pedir para Deus queimar aquela dor. E para a honra e glória do nome de Deus, meus irmãos, Deus tirou a dor de mim. Então, vocês têm que aprender a exercitar a oração. Ore, entregue na mão do Senhor. Está com problema com os filhos? Ore para Deus tomar direção. Está com problema no casamento? Pede Deus sabedoria. Está com problema no trabalho, na vida financeira? Fala, visita lá, Senhor, transforma, me ajuda. E pode ter certeza que Deus vai te ajudar, que Deus vai transformar, que Deus vai operar o milagre. Use essa fé que Deus nos deu. Vocês aí às vezes estão com a fé morta, você tem a arma dentro da tua casa, que é a Bíblia Sagrada, você tem a arma dentro do teu coração, que é a tua fé. Você prostre o joelho no chão, em vez de você ficar falando para A, para B, falando para o teu vizinho, as situações que você tem passado, fale para Deus e manda Ele entrar com providência, porque assim como Ele tem entrado com providência na minha vida, Ele entra na tua vida também. Hoje, nessa manhã, a mensagem que Deus quer, neste domingo que eu trago para você, irmão e irmã, desperte na oração. Busque pela tua salvação na oração. Pede Deus para transformar a tua casa, a tua família, para te transformar. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Essa é a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus. E se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma oração, com mais uma mensagem do dia.